Será que nós podemos dar mais um glória a Deus neste? Glória a Deus. Deus já está falando nos nossos corações. Você crê nisso? Amém? Nessa noite, se algo, eu creio, né? Que Deus vai falar de uma maneira tremenda. Confesso que não anotei quase nada. Muitas coisas vieram ao meu coração para anotar, e eu anotei alguns versículos. Mas eu tenho total certeza que vai ser o Espírito Santo de Deus falando com cada um de nós. Eu quero que você diga para quem está do seu lado: Jesus já está falando com você. Jesus já está falando com você. E eu quero que você abra sua Bíblia comigo no Evangelho de João, capítulo de número 13, versículo de número 34 e 35. Evangelho de João, capítulo de número 13, versículo de número 34 e 35. Eu queria que toda a igreja lesse comigo, amém? Vamos lá. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Aleluia. Antes de iniciarmos a mensagem, eu quero que você diga mais uma coisa para quem está do seu lado. Você tem que me amar com o amor de Jesus. Você tem que amar o seu irmão com o amor de Jesus. Jesus disse aqui, que vocês amem uns aos outros como eu amei a vocês. É interessante que ontem foi anunciado aqui na igreja e colocaram no grupo que uma membra, né, um membro aqui da igreja, não sei nem se existe a palavra membra, né? A irmã, ontem, no dia de sábado, perdão, ela partiu, está na glória com o Senhor. Era membro aqui do corpo de Cristo, sentava todas as vezes ali atrás. E é interessante, eu queria que você prestasse bastante atenção no que eu vou te falar. É interessante que, há mais ou menos 3 meses atrás, no mês de dezembro, na última Santa Ceia do ano, aquela senhora me procurou. Ela olhou para mim e disse: irmão, precisava muito de uma oração. Eu estou te falando da irmã que faleceu, amém? Ela olhou para mim e disse: irmão, precisava muito de uma oração. E naquele momento eu falei: amém, irmã, vamos acabar aqui a comunhão, vamos acabar o lanche, vou estar orando com a irmã. E acabou aquele lanche, todos comeram, né? Outros continuaram comendo, o povo parece que só para de comer quando vê o fim. E eu fui com ela na salinha orar, eu, ela e a irmã Daiane, que hoje está nos Estados Unidos, né? Ajudando na obra dos Estados Unidos. E quando eu orei por ela, Deus fez grandes coisas na vida dela naquele momento, né? Daiane estava comigo para poder testemunhar. E quando eu acabei de orar por aquela senhora, eu disse: irmã, deixa eu te falar uma coisa com todo o amor, algo de coração para a irmã. Ela disse: pode falar, irmã. Eu disse: a irmã precisa se firmar em Cristo. Você precisa congregar. Você precisa ser igreja. Aonde que a irmã congrega? Eu congrego aqui. Eu falei. Aí eu mexi com ela, falei: aqui a irmã não congrega, porque eu não te vejo a irmã, porque eu não vejo a irmã nos cultos. Falei mexendo assim com ela, de uma maneira carinhosa. E ela falou: é verdade, eu estava andando meio afastada, mas a partir de hoje eu quero me firmar com o Senhor. Então eu orei com ela. E daquele dia em diante, ela se firmou na casa do Senhor. Por muitas vezes ela vinha sozinha, por muitas vezes vinha ela e o esposo dela. E raramente ela vinha sozinha, mas praticamente quase todos os cultos ela estava aqui. E 3 meses depois aquela irmã partiu para a glória. E eu te pergunto, qual foi o propósito de Deus na vida dela? O propósito de Deus foi a salvação da alma dela.
exatamente isso, porque de Deus ela cumpriu. E interessante é que uma das coisas que eu sempre conversei com meu pai, eu disse, eu acho que a parte mais difícil de você ser um líder de uma igreja é você ter que ir, não é? Em um velório de alguém que é da igreja, não é? Alguém que partiu da igreja. Eu confesso que hoje eu liguei para o Vinícius, eu disse, Vinícius, eu preciso que você vá comigo, eu não posso ir sozinho. E quando chegamos naquele local, já tinham entrado, eu estava ali fora. E eu esperei um tempo, daqui a pouco saiu o esposo e o filho dela, o esposo que vem aqui na igreja. E quando aquele homem me viu, eu abracei ele, irmãos, aquele homem se desmontou. E eu não tive palavras para dizer. Porque o amor, ele não é feito com palavras. Mas o verdadeiro amor está nas nossas atitudes. Em primeira carta de João, capítulo de número 4, diz, não ameis por palavras, mas por obra e em verdade. E quando o filho dela veio me abraçar, eu disse, olha, eu não sei nem o que dizer, e comecei a falar algumas palavras de conforto. Ele disse, não, irmão, o que vocês tinham que fazer por ela, vocês já fizeram por ela em vida. Eu queria agradecer a você e a toda a igreja, porque a minha mãe amava aquela igreja. E aqui a palavra do Senhor nos mostra que da mesma maneira, da mesma medida que Cristo nos amou, nós devemos amar o nosso irmão. É por isso que aqui no versículo 34 diz, um novo mandamento vos dou. Repita comigo, um novo mandamento vos dou. E aí você diz, João, mas isso está escrito lá em Levítico, que vos ameis uns aos outros. Está escrito em Levítico. Já estava na lei de Moisés. Mas por que Jesus? Porque na parte B não estava escrito na lei de Moisés. E aí que está o novo mandamento, onde ele diz, como eu amei a vós, que também vós uns aos outros vos amei. Na lei de Moisés está escrito que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Mas Jesus disse além, ele disse, além de você amar o seu próximo como a você mesmo, também o ame da mesma maneira que eu estou te amando. E aí se torna um pouco mais difícil, né, irmão? Você amar, não é? Da mesma maneira que você se ama é uma coisa. Agora, você amar o teu próximo, da mesma medida que Cristo te ama, é outra história. E nessa noite a mensagem para essa igreja é que nós devemos amar o nosso próximo, não apenas como nós nos amamos, mas nós devemos amar ao nosso próximo da mesma medida que Cristo nos ama. Você pode dar um glória a Deus por isso? E é por isso que Jesus disse, é um novo mandamento. Porque aqui Jesus ele estava perto da sua crucificação. Foram as suas últimas palavras para os discípulos. E como um pai deixa um testamento para o filho, como um pai deixa uma herança para os filhos, Jesus ele reúne os discípulos e a herança que ele deixa é o seu amor. E ele diz, da mesma forma como eu tenho amado a vocês, vocês precisam levar esse amor para outras pessoas. Irmão, Jesus ele não veio da terra, mas Jesus ele veio dos céus e habitou num corpo de homem na terra. E assim como todo imigrante ele sai de um país e vai para o outro e leva os seus costumes, assim Jesus, quando veio dos céus, ele trouxe os seus costumes, e o maior costume dos céus é o amor. Porque a palavra de Deus nos diz que Deus é amor. Aleluia! Aleluia! E no versículo 35 diz, nisto, vamos repetir todos juntos? Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Aleluia! Glória a Deus! Irmão, um diploma para você ser um discípulo. Um diploma lá de discípulo na sua parede. Não é o muito falar em línguas. Não é a forma como Deus te usa.
O diploma para ser um discípulo não é o rodopiar, não é o cair na unção, não é você ter o maior conhecimento bíblico dessa igreja, mas o diploma para ser um discípulo é amar o seu irmão. Aleluia. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Jesus não diz, alguns vão conhecer vocês, mas ele diz, todos conhecerão se vocês amarem uns aos outros. Irmãos, é muito interessante porque todas as vezes que falamos de amor, nós falamos de algo muito complexo no mundo. Eu vou ser sincero, hoje eu coloquei no YouTube amor ao próximo. Se apareceu 2 mensagens, foi muito. Porque eu vejo muitas pregações falando sobre o amor de Deus. Mas pouco se prega sobre amar o próximo hoje em dia. Porque o homem está muito voltado para si, para o que Deus tem para mim. Mas Jesus em nenhum momento lhe diz, olha, vocês esperem que uns amem a vocês. E Jesus em nenhum momento diz, os outros devem amar a vocês. Mas Jesus ele diz, vocês devem amar ao próximo. É totalmente o inverso. Muitas vezes estamos esperando o amor, sendo que nós devemos ser o amor. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa, talvez você que está aqui sentado esteja dizendo, muita gente aqui da igreja não fala comigo. Eu já vi gente sair da igreja porque diz que fulano e ciclano não falam com ele. Eu saio da igreja porque eu não me enturmo com ninguém. Eu te pergunto, essas vidas querem ser amadas, mas elas têm amado as outras? Nós somos conhecidos no reino dos céus, se amamos. Você pode dar um glória a Deus por isso? Aleluia! Olha o que diz lá em 1ª carta de João, capítulo de número 3. 1ª carta de João, capítulo de número 3, versículo de número 11. Que diz, porque esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Não como Caim, que era do maligno, e matou a seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más as de seu irmão? Maravilheis se o mundo vos aborrece. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama seu irmão permanece na morte. Qualquer que aborrece a seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. Conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós. E nós devemos dar a vida pelos irmãos. Quem, pois, tiver bens do mundo e vendo o seu irmão necessitado, lhe cerrar o seu coração, como estará nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. Você pode dar um glória a Deus? Irmãos, aqui, o apóstolo João, ele cita a respeito de Caim e Abel. Não é? O primeiro homicídio que houve na terra. E aqui, quando ele cita a respeito de Caim e Abel, é muito interessante, porque Caim matou Abel porque ele ficou enfurecido, porque Deus recebeu a oferta de Abel e não a sua oferta. Ou seja, ele matou Abel por inveja. E por que ele fala de Caim e Abel, irmão? Porque os dois eram irmãos. E todos nós que estamos aqui nessa noite também somos irmãos em Cristo. A nossa família é essa que está aqui. Você pode dar um glória a Deus por isso? Se você não ama a família que está aqui, você não vai morar no céu. E se você não ama a família que também está lá fora, você também não vai morar no céu.
Tem gente que está fazendo assim para mim. Versículo 15: qualquer que aborrece a seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. Irmão, aquele que não ama seu irmão é comparado a um assassino na Bíblia. Eu presenciei já muitas obras de libertação, já orei por pessoas que manifestaram, e por quais motivos essas pessoas passaram por obras de libertação, e por quais motivos essas pessoas muitas vezes continuam manifestando. Porque não amam ao seu irmão. Porque o que é mais forte que existe, irmão, a força mais forte que existe é o amor de Deus. Primeira carta aos Coríntios 13 vai dizer: nisto permanece a esperança, a fé. Então, quando as pessoas são contra o amor, quando elas agem contrário ao amor, elas estão sendo contrárias à força maior que existe, que é o amor de Deus. Irmão, deixa eu te dizer algo, você que está aqui nessa noite. Talvez você esteja dizendo: João está sabendo de alguma fofoca. João está sabendo de alguma história. Não, irmão. Eu estou pregando isso para a igreja porque o Espírito Santo de Deus está me incomodando. E deixa eu te dizer algo. Se tem gente que você conhece aqui dentro que está falando mal do teu irmão, se afasta dessa pessoa. Se tem gente que você conhece, irmão, que é fofoqueiro, que é invejoso, que está doido para criar confusão dentro da igreja, que está dizendo mal, falando mal da liderança, que está falando mal do pastor que foi para os Estados Unidos, que está falando mal do que está sendo feito, deixa eu te dizer uma coisa: se afasta, porque é um assassino, é um homicida. Versículo de número 14 diz: nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Vamos repetir, igreja. Nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Quem não ama seu irmão permanece na morte. Tem gente que acha que passou da morte para a vida porque levantou as suas mãos para Jesus, ou porque vem numa santa ceia. Tem gente que acha que passa da morte para a vida porque foi batizado. Agora eu estou salvo. Não. Você passa da morte para a vida. E Jesus ainda vai além, irmão. Jesus ainda diz: ame até mesmo o seu inimigo. Porque que galardão tereis se amardes somente aqueles que vos amam? Não fazem também os publicanos o mesmo? Irmão, é muito fácil você amar quem te ama. Difícil é você amar aquele que se levanta contra você, aquele que fala mal de você. Difícil é você amar aquele que muitas vezes te abraçou. Difícil é você amar esse, irmão. A parte mais difícil de uma igreja, eu vejo isso. A parte mais difícil é quando você tem que sempre estar dando. Por isso que Jesus disse: é melhor dar do que receber. Você sempre tem que estar dando, até mesmo para quem está falando mal de você. Você tem que estar ali sempre bem. Todo dia, meu irmão. Se eu me levanto mal, dobro meu joelho. Hoje eu tenho que estar bem. Porque hoje vai ter gente para orar, vai ter gente para aconselhar. E todo dia eu tenho que estar bem. E muitas vezes eu tenho que estar bem para aquele que fala mal, para aquele que calunia. Essa é a parte mais difícil da obra. É você amar aqueles que te odeiam, aqueles que maldizem. Mas Jesus disse: quando te bater numa face, dê a outra. Quando te pedir a túnica, dê também a capa. Se te chamar para andar 1 milha, vai 2. Não negues em nome de Jesus. Orai pelos que os maldizem. E abençoai aqueles que vos perseguem.
Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Versículo 18, meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. Deixa eu te dizer uma coisa, irmão, não ame da boca para fora, mas ame de coração. Talvez você está aí sentado com aquela pessoa no seu coração, você sabe que aquela pessoa não te ama. Essa pessoa não gosta de mim. Deixa eu te dar um recado de Deus. Você vai procurar essa pessoa amanhã, essa semana, e vai se reconciliar com ela. Você pode dizer um amém por isso? Amém? Amém? Irmãos, o nosso dever é amar nosso próximo. Olha o que diz em João, ainda em João, capítulo de número 4, primeira carta de João 4, versículo 7, diz: amados, amemo-nos uns aos outros, e qualquer que ama é nascido de Deus, e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Aleluia! Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós e em nós é perfeito o seu amor. Certa vez, irmão, nós morávamos ainda nos Estados Unidos e minha mãe sempre conta essa história. Por incrível que pareça, eu me lembro desse dia. Devia ter 5 anos de idade, mas tem coisas que marcam a gente. E nós morávamos numa casa que era a segunda casa, né? Era a casa de cima. Lá tem muitos apartamentos, por exemplo, tem 4 apartamentos, aí são 2 embaixo. 2 embaixo, 2 em cima, um de cada lado. E aí quem mora em cima da pessoa que está embaixo, né? E aí eu criança, minha irmã criança, a gente fazia muita bagunça, coisa de criança. E as casas nos Estados Unidos são de madeira. Então quando as crianças correm, quando você até mesmo fala um pouco mais alto, quem está embaixo ou quem mora do lado escuta. Não é igual o cimento que você fala, você escuta um pouco, não. Casa de madeira parece que é só uma porta que está ali. Então as pessoas de baixo, que moravam ali embaixo, aquela família, principalmente a mulher, odiava a gente. Irmão. A mulher não suportava a gente. Ela quase todos os dias batia na porta, reclamava, manda essas crianças ficarem quietas. Minha mãe toda vez me perdoa, pedia desculpa. E um dia, irmão, eu lembro disso como se fosse hoje. Um dia a gente descendo para ir para a igreja, um dia de domingo. E aí eu estava no carro já com meu pai. Nisso minha mãe vem, né, chega no vidro e fala: Eric, a fulana está dizendo que o marido saiu de casa. Aí meu pai olhou assim para ela e disse: vamos orar por ela. Então ele desceu do carro, os 2 desceram, eles oraram por ela, ungiram a casa, e o marido voltou para casa, e eles aceitaram a Jesus. Aí eu te digo, e se retribuísse da mesma moeda? Você não gosta de mim, agora eu quero que você se lasque. Não, irmão. Mas o amor de Deus, aleluia. Aleluia. O amor de Deus não se porta com indecência. O amor de Deus não tem inveja. O amor de Deus não se trata com leviandade. O amor de Deus não se ensoberbece. Eu estou te citando Coríntios 13. Mas o amor de Deus tudo suporta, tudo crê, tudo espera. Em nome de Jesus, aleluia. Aleluia. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa, nós precisamos fazer a nossa parte como igreja. E a nossa parte como igreja é amar-nos
aos nossos irmãos. Pode dizer um amém por isso? Amém. Eu não vou demorar muito. E no versículo 18 de João 4 diz, primeira carta de João, capítulo número 4, no amor, vamos repetir todos juntos? No amor não há temor, antes, o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Versículo 19 também, nós o amamos porque ele nos amou primeiro. No amor não há temor. Ou seja, no amor não há medo. Você deve amar sem medo. Oh, glória a Deus. Você pode dar uma glória a Deus? É mais fácil, né, irmão? É mais fácil a gente ver as pessoas amando as outras com medo. As pessoas amam umas às outras com o pé atrás. Com medo de levar a punhalada. Mas quando há um medo, o amor não é perfeito. Bom, deixa eu te dizer algo. Em nome de Jesus. Jesus, nessa noite, ele te trouxe a esse lugar para que o amor de Deus fosse derramado verdadeiramente no seu coração. E a palavra de Deus nos diz em Romanos que o amor de Deus foi derramado em nossos corações através do Espírito Santo de Deus. Eu só consigo amar dessa maneira, eu só consigo agir dessa maneira, quando o amor de Deus foi derramado no meu coração. Eu não consigo amar dessa forma, com as minhas próprias forças, me forçando. Mas eu amo quando eu recebo o verdadeiro amor de Deus que foi derramado no meu coração através do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Em João 12, de 1 ao 10, aonde Maria unge com unguento os pés de Jesus. Quantos aqui conhecem essa passagem? Eu já vou encerrar, mas eu só queria citar essa passagem, não precisa abrir. Aqui todos nós conhecemos esse texto, onde Lázaro havia sido ressuscitado. Ele estava sentado à mesa com Jesus e os discípulos. E Maria, quando unge os pés de Jesus, não é? Preparando para o sepultamento, alguns discípulos, e principalmente Judas, criticam a Jesus. E em alguns textos diz, se esse soubesse quem é ela, saberia que vem de uma pecadora. Mas Jesus, então, ele recebe aquela oferta de Maria. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa, Maria não era pregadora, Maria não expulsou o demônio, Maria não orou e alguém foi curado, mas Judas orou e expulsou o demônio. Judas orou e pessoas foram curadas, mas ele não amava a Deus. Porque amar a Deus não tem nada a ver com dons. Mas amar a Deus é algo que precisa estar no coração de todos os crentes. Não olhe para os dons, irmão. Não olhe para os dons. Mas olhe para os frutos em nome de Jesus. Não olhe para a aparência. Não olhe para o exterior. Mas olhe pelas suas atitudes. Olhe para quem ela é. Olhe se verdadeiramente ela está vivendo a palavra de Deus. Você pode dizer um amém por isso? Vamos encerrar. Volta comigo lá em João 13 para nós encerrarmos. João 13, versículo de número 15. Quero que você abra comigo o versículo 15. Que diz, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Da mesma maneira que Jesus fez, nós também devemos fazer. Interessante que eu acabei de te citar Maria ungindo os pés de Jesus, que está em João 12. Mas em João 13, é ele que lava os pés dos seus discípulos. Porque Jesus mesmo ensinou sobre servir. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Nós não somos melhores do que ninguém. O amor não nos torna melhores do que os outros.
Mas pode ter certeza que o amor te faz ser diferente do que muita gente. Você não vai ser melhor do que ninguém amando, mas você vai ser diferente do que muita gente. E você vai estar com o ingresso de entrar no reino dos céus. Naquele grande dia, eu não quero te ver apenas como uma pessoa que orou e expulsou demônios ou que orou e pessoas caíram, mas eu quero te conhecer e lembrar de você no reino dos céus como um irmão que verdadeiramente amou essa obra e amou o seu próximo em nome de Jesus. Porque no reino dos céus não existem diplomas, não existem méritos, mas existe uns que são servos uns dos outros em nome de Jesus, porque Jesus disse, aquele que quiser ser o maior, que seja o menor, em nome de Jesus, aleluia. Se coloque de pé neste momento, vamos estar louvando ao Senhor. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos. Talvez essa palavra não tenha sido para você. Talvez você esteja dizendo, João, eu já sei amar, sou muito bom com amor. Mas talvez essa palavra tenha sido para o irmão que está do seu lado. Essa palavra foi para mim que eu estou aqui nessa noite pregando. Eu quero que você pegue na mão do seu irmão aí que está do seu lado. Nós vamos estar adorando ao Senhor neste momento. E assim como eu contei a história da irmã que faleceu, aonde o amor de Deus a alcançou, e aonde ela se sentiu amada nessa igreja, eu creio que o mesmo amor vai tocar a sua vida neste momento. A palavra do Senhor nos diz que Deus nos amou mesmo nós sendo ainda pecadores. Deus te amou antes de você abrir o seu coração para Ele. Deus te amou muito antes de você sonhar em ser um crente.